Salve galera! Nessa aula vamos conhecer um outro conceito que, na verdade, seria esse processo de transformação de energia observada por outra vertente, chamada de quantidade de movimento. Então, como é que fica a quantidade de movimento? Primeira coisa, em relação à algébrica, ela é muito facinha, como diria o meu avô, mamão com açúcar, tá? Muito fácil. Então, como é que funciona ela, gente? Quantidade de movimento é nada mais nada menos, também chamado de movimento linear, do que a relação do produto da inércia de um corpo pela sua massa. Então, quantidade de movimento, para começar, indicada pela letra Q, que já ajuda muito. É o produto da inércia do corpo, que é a sua massa, vezes a velocidade com que o corpo se encontra. Isso é quantidade de movimento, pura e simplesmente. Até na unidade de medida isso ajuda. Porque olha só, massa é dada em quilogramas, velocidade é dada em metros por segundo. A unidade disso é juntar as duas, cara. Então, quilogramas vezes metros por segundo. Quilogramas vezes metros por segundo. Essa é a unidade de quantidade de movimento, né? Até isso ela é direta. Não tem nome próprio, nada disso. Apenas uma função composta. Agora, alguns talvez tenham pensado, não, Jair, mas eu vi que quando tem velocidade, tem energia cinética e tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Tá? Se eu pensar dessa maneira, eu penso, cara, o corpo ele vai ter exatamente uma velocidade, logo ele tem uma energia do tipo cinética, né? Que é a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Se você pensar comigo, mv ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que mv, que multiplica v, tá? Tudo sobre 2. Quem é mv? mv é a quantidade de movimento, massa e velocidade, Q. Então eu poderia trocar aqui, escrever que a energia cinética é igual a quantidade de movimento vezes a velocidade, tá? Dividido por 2? Sim. Isso aqui é uma função direta, você apenas substituiu essa função, né? Correlacionou. Posso fazer isso quando eu quiser, então, sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Tranquilo. E também tem mais funções, lógico. Também entendemos que um corpo que tem uma certa velocidade pode ser submetido à ação de forças externas e a sua velocidade pode sofrer variações, aumentando ou diminuindo. Vamos dizer que eu tenho um corpo com uma velocidade inicial V0 e ela aumentou para V. Olha lá, o movimento acelerado, tá? Poderia ser reduzido, mas eu escolhi para esse exemplo dizer que ele aumentou. Tá? Se eu disse que ele aumentou, quer dizer que ele está recebendo a ação de uma certa força resultante e ela está a favor desse movimento. E eu acho que você vai concordar comigo. Quanto mais tempo essa força ficar agindo no sistema, mais ele acelera, né? Então, pensando dessa forma, eu posso dizer para você com grande tranquilidade que quanto mais tempo essa força for aplicada, mais rápido esse corpo vai ficar. Isso nós chamamos de impulso ou impulsionar. Então, eu falo que impulso nada mais é do que a força resultante vezes o intervalo de tempo em que essa força vai agir. Quanto mais tempo ela age, mais impulso você tem, mais rápido você fica, ou se você estiver freando, né, mais intensa a sua frenagem. Unidades de medida para a gente, no caso de força em newtons, o tempo é dado em segundos, e juntando essas duas aqui na equação, eu tenho a unidade de impulso, que é newtons vezes segundos. Mas, Jair, se ele tinha uma velocidade inicial, eu posso falar que ele tem uma quantidade de movimento? Nesse caso, ele possui uma massa, não possui? Possui sim. Olha só. Eu posso falar com total tranquilidade que se ele tem uma velocidade inicial, ele tem uma quantidade de movimento inicial dada pelo produto da massa vezes a velocidade inicial. Se eu penso em final, eu vou dizer para você que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade final. Bem, quem entende bem isso daí já percebeu de cara, mas peraí, tem inicial ou tem final? Posso falar que teve uma variação? Eu acho que pode. Tá? Posso falar que entre esses dois ocorreu uma variação na quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final,
menos a quantidade de movimento inicial. E isso sem medo de ser feliz, tá? Então, ó, de um lado para o outro, eu posso falar que eu tive uma variação, certo? Agora, juntando um pouco de conhecimentos que já usamos em outras funções, eu vou expandir um pouco essa relação. Se impulso é a força resultante vezes o tempo, eu acho que você concorda que eu posso escrever que impulso nada mais é do que massa vezes a aceleração vezes o tempo. E a aceleração, se você lembrar, eu posso também escrevê-la como sendo variação da velocidade, certo? Pelo tempo, vezes o tempo. Olha que coisa louca, hein? Eu vou cortar agora tempo com tempo. Logo, expandindo um pouquinho isso aqui, eu posso falar que impulso é exatamente a massa vezes variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Fazendo a distributiva, como é que fica? Eu vou ter que impulso nada mais é do que massa, velocidade final menos massa, velocidade inicial. E se você lembra, massa, velocidade inicial é a quantidade de movimento inicial e massa, velocidade é a quantidade de movimento final. Sendo assim, impulso pode ser dito como sendo a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ou impulso é a mesma coisa que a variação na quantidade de movimento. Então, já correlacionamos as duas funções. Veja bem, eu já sei que impulso calcula-se pela função força resultante vezes o tempo. Eu já sei que quantidade de movimento calcula-se pela massa e velocidade. E eu já sei que a variação dessa quantidade de movimento nada mais é do que o impulso. Maravilha, estamos caminhando. Eu vou ter algum detalhe que talvez você ache importante trabalhar. Tem dois conceitos ainda importantes. Um eu vou falar na próxima parte, que é força média. O outro é a relação gráfica. Isso eu quero te mostrar agora, tá bom? Se eu tiver um gráfico aqui, então, muito importante, certo? Aqui, ó, um gráfico. Por exemplo, de força, resultante e tempo. Tá? Então está aqui um gráfico onde eu vou ter uma função em que a força resultante se torna uma variável, ou seja, o valor dela muda. Então, eu vou falar que eu tenho uma força resultante variável. Se eu tiver uma força resultante variável, o valor dessa força está mudando. O que eu posso falar para você? Eu posso falar que se eu pegar um gráfico, então, de força resultante pelo tempo, então está aqui, ó, o valor da força resultante com um certo intervalo de tempo t. Sempre que eu tiver um gráfico desse, a área desse gráfico, ligando ela ao eixo x, ó, tá aqui bonitinho, tá? Ela vai ter um valor. Nós poderemos escrever que esse valor de área representa um valor numericamente igual ao seu impulso. E automaticamente, se eu tenho que impulso é a variação da quantidade de movimento, eu posso falar que essa mesma área tem um valor numericamente igual à variação na quantidade de movimento, né? Então, top! São duas funções muito importantes para a gente. Vou deixar bem destacadinhos para você, tá? Tá aqui bonitinho, para você poder guardar, beleza? Então, essa aqui seria a nossa primeira parte, a função direta. Agora eu vou te mostrar o que seria a força média.